Sim. Você falou lá atrás, eu disse que ia puxar, vou puxar agora. Assim, eu fiquei bem impressionado na questão da Covid, né? Então, que era Sim, uma doença nova, né? Ele impactou, né, o mundo inteiro, né? A gente ainda segue, né? Numa calamidade, né? Sanitária, né? Então já não está mais, né, naqueles níveis que a gente, né, passou, mas ainda temos uma alta taxa de transmissão no Brasil, tem uma taxa diária, né, de mortes, né? Então ainda é importante, né? Então assim, mas do ponto de vista, isso fez com que o mundo inteiro buscasse, né, possibilidades de cuidado, né? E eu vi muitos estudos saindo ali, né, no começo da Covid, eu ainda estava no ministério e estava acompanhando as pesquisas, né, chinesas, inclusive, né, mas não só, mas eles procurando possíveis substâncias, né, que pudessem ter efeito, né, para aquele vírus, né? Então, né, para aquela sequência. E aí um dos estudos que eles faziam era justamente, né, como eles tinham catalogados, né, centenas e centenas, né, de princípio ativo das plantas medicinais, eles faziam essa busca, né, no computador, né, falando uma linguagem bem, isso. né, popular, eles buscavam no computador, né, a partir de inteligência, né, de banco de dados, né, possíveis substâncias que pudessem ter feito lá. Isso eu acho que é uma grande revolução, né, no campo da pesquisa em plantas medicinais, né? E aí eu te coloco nessa questão computacional, né? Como é se isso, né, é um desafio, é o futuro, onde é que a gente está e como é que a gente pode avançar. Sim, esse é um aspecto interessante. Inclusive, hoje, o meu grupo, nós temos como base para explicar mecanismo de ações farmacológicas, justamente estudos computacionais, que nós chamamos estudo em sílico, né? Então, nós temos parceria com o laboratório do nosso lado, que nós temos uma excelente grupo de pesquisa lá que trabalha com estudos em sílico, né? E também, você falou aí da Covid, nós entramos nessa assim que começou a pandemia, né? E isso fez nós retornarmos ao estudo da Espondia mombi, que é o nosso famoso cajá no Nordeste, né? E aqui para nós é o taperebá, né? Então, assim que começou a Covid mesmo, o auge, aí me veio a cabeça e disse, caramba, eu já li uma tese, inclusive lá da Paraíba, com Espondia mombi, e eles estudaram, né, atividade antiviral. E justamente eles comprovaram que os responsáveis por essa atividade antiviral dos elagio-taninos presentes nas folhas do taperebá são elagio-taninos, né? Aí eu peguei essas moléculas e passei para a professora que colabora com a gente, né? Aí o resultado, né? Tantos por cento, assim, bastante significativo, de interação com as proteínas virais, né? Aí eu disse, putz, grilo, isso é fantástico, né? Aí eu mesmo comecei a tomar já o chá das folhas de taperebá e também passei para um montão de gente. Olha, eu tive Covid, mas foi extremamente light. Eu digo, eu acho que eu fui salvo pelo chá preventivo aí das folhas do taperebá, elagitaninos. Mas nós estamos na fila ainda de teste desse extrato padronizado no Instituto Evandro Chagas, né, que eles testam lá sobre o vírus realmente, mas é algo curioso que eu tenho. Mas em sílico, realmente funcionou. Um percentual que foi, me parece, de um elagio-tanino foi 48%, o outro de 52% sobre alguns aminoácidos proteicos das partículas virais desse vírus. Então, algo interessante. Então, inclusive, Daniel, quando a gente fala em reposição de fármacos, hoje, quando a gente fala em reposição de fármacos, essa reposição, primeiramente,
é feita com base nesses estudos computacionais, nesses estudos em sílico. E discutindo na semana passada com esta professora que coordena esse grupo de pesquisa, ela me falou que diversas agências regulatórias já estão aceitando, né, esses estudos em sílico para comprovação de segurança de determinados fármacos. Então, isso é uma evolução, mas especificamente no laboratório que eu coordeno, nós usamos os estudos em sílico como suporte para explicar determinadas ações que nós encontramos em vivo, né? E isso tem assim uma economicidade em termos de gasto de substância, gasto inclusive de animais, que hoje tem toda uma restrição em termos de uso de animais, mas é algo que nós podemos nos voltar e fazer realmente essa parceria com esses estudos em sílicos computacionais. Sim. Acho que você tocou também num ponto importante agora, né? Que é, no campo, né, de várias práticas, e acho que das plantas medicinais também, a gente tem, né, esse uso tradicional, né, milenar, né? E algumas plantas, né, na nossa cultura centenária, né? A gente não tem, né, 1000 anos ainda, né? Mas essa ideia, né, de que a gente tem já algumas atividades, né, que são utilizadas, né, terapeuticamente pela comunidade, né, e que a gente acaba que tem que buscar a explicação, né, daquele efeito terapêutico. É uma lógica inversa de uma busca de um fármaco sintético, né? Que normalmente você procura uma substância, né? Aí daquela substância vai testar, né, in vitro, né, depois em vivo, né, então você vai, né, até testar em pessoas, né, em cada vez grupos maiores, como, né, as pessoas conheceram bastante os testes de vacina, por exemplo, né, as pessoas, né, acompanharam muito. No caso dessas práticas, né, e de um conjunto de plantas, ela já é utilizada pela comunidade com uma finalidade terapêutica, né? E aí se busca, né, do uso prático, busca, né, saber se tem realmente alguma atividade terapêutica e depois também buscar, né, como é essa atividade terapêutica, por quê, né? É quase que a gente vai voltando, né? Então, a lógica inversa, né? Isso aí. Por isso que é importante, né, nós termos como base esses conhecimentos tradicionais. Aí você Uhum, poderia perguntar, é fácil? Não, não é fácil, porque, inclusive, tem toda uma questão ética que nós temos que seguir, né? uhum. Então, aprovação de comitê de ética, tudo mais, para trabalhar com essas populações tradicionais. Mas é algo que... E é por isso que eu converso muito com meus colegas, meus pares dessa área, né, Daniel, inclusive você, nós temos que registrar esses conhecimentos. Nós temos que escrever livros, né? Ainda bem que o professor Matos deixou aí dezenas de livros escritos, né? Que são livros que nos ajudam muito, né? Eu ando sem tempo, eu escrevo 3 páginas, paro, 5 páginas, mas olha, eu tenho muitas ideias na cabeça de escrever livros, né? Porque esses conhecimentos nós temos que deixar escritos para que outros aproveitem e propaguem esse conhecimento, né? Então, na comunicação social, na antropologia, é sempre defendido que tem que se trabalhar com os registros, né? Os registros. Se você não registra os fatos, você não registra esses conhecimentos tradicionais, um dia nós podemos perder. E eu sempre cito uma dissertação de mestrado que eu orientei, que foi uma enfermeira que trabalhou na FUNAI por muitos anos, então ela queria fazer a sua dissertação com os índios Oiampi, então foi uma dissertação muito interessante, mas me deixou extremamente preocupado. Ela trabalhou somente com mulheres, adolescentes e aquelas detentoras do saber em termos de uso de plantas medicinais
na população Ayampi, na etnia Ayampi, que fica situada próximo à Serra do Navio, que é um município, e, como conclusão, o que ela chegou à conclusão? Que as jovens, né, adolescentes de 15, 16, 18 anos, elas não tinham mais interesse em saber como usa plantas medicinais, como aplica, como faz um chá, tudo mais. Por quê? Porque a FUNAI, como política, colocou dentro dessas aldeias um postinho de distribuição de medicamentos, né? Então, em vez de incentivar o uso das plantas medicinais e deixar ali somente medicamentos essenciais que realmente pudessem salvar até vidas, né? Mas não, praticamente, observe só, mudou completamente o hábito daquela etnia, né? Então, as adolescentes preferem ir lá na farmacinha pegar um comprimido de aspirina, um comprimido de dipirona e assim vai, do que fazer um chá com uma determinada espécie vegetal que lá a pajé, a detentora do conhecimento, sabe com grande fidedignidade que aquilo vai funcionar para aquele agravo, né? Então, isso me Sim. deixou muito triste, e eu falo que é aí que vem realmente a minha preocupação da necessidade de nós fazermos registros. Quando você publica na língua inglesa, num periódico, numa revista científica internacional, tudo bem, né? Preenche, inclusive, os requisitos de exigência para a produção científica sua dentro de uma universidade, dentro de um colegiado, tudo mais. Mas quando você publica um livro que ali tem traduzido conhecimentos tradicionais também, que vai perpetuar esse conhecimento, eu acho que tem uma resposta bem maior para a sociedade, né? E eu tenho sempre nas rodas de conversa que alguém me fala, olha, isso, não sei o que. Eu digo, poxa, por que você não escreve um livro, uma cartilha, alguma coisa Sim. que fique registrado nesse conhecimento, Sim. né? A gente tem, né, essa cultura de colonização, né? Então, de colonizar os saberes, inclusive de anular, né, os saberes do outro, e a gente faz isso de diversas formas, né? Então, o acesso que a gente dá, né, a certas práticas de saúde, elas muitas vezes podem ser danosas, inclusive, né? Então a gente tem que repensar várias coisas, né? Os biomas que a gente está, né, destruindo, né? Então ali a gente tem uma quantidade né, de possibilidades, né, de recursos terapêuticos que, né, economicamente valeriam trilhões, né? Então, assim, né, sendo estudados no futuro e a gente acabando, né, muitas vezes para ter uma ação imediata né, de plantio, né, de soja, né, ou de outras coisas nesse sentido, né, sem levar em consideração, né, essa sociobiodiversidade, né, que tem um potencial, inclusive, né, econômico para o país enorme, né? Fora se a gente for discutir outras coisas, a própria saúde ambiental, né? O quanto que é sustentável essa destruição que a gente está fazendo da nossa sociobiodiversidade e o quanto que isso vai inviabilizar, né, a saúde ambiental, a nossa saúde nesse ambiente, né? Então a gente estava vendo aí nos anos anteriores, né, tempestades de poeira, né, no Sudeste, né, justamente, né, por causa da degradação aí na região norte, né? Então, assim, as coisas estão interconectadas, né? Eu acho que esse ponto a gente tem que discutir mais, né? E o respeito, né, profundo, né, a primeira vida humana, eu acho que é o fundamental,
e segundo, a grupos específicos, né? Então, né, enquanto Estado, a gente tem sido muito negligente, né, com a violência que tem tido as comunidades indígenas, né? Então a gente vê, né, massacre nos conflitos, né, indígenas e uma negligência do Estado, né, de realmente, né, lidar com essa situação, né, de acabar com isso, né? Então, né, são pontos assim que a gente não pode se omitir, né, de colocar, né?